No conto de hoje, adentramos as sombrias tramas do destino, onde lugares em que o passado se entrelaça com o presente criam teias sombrias que poucos ousam desvendar. Sob as ruínas de um teatro outrora grandioso, existe um templo maldito, um antro de invocação do mal que há muito foi esquecido pela humanidade. É aqui que nossa história começa, com Lucas, um homem desempregado e encurralado pela necessidade, aceitando um trabalho para reformar esse local macabro. Entretanto, as imagens e palavras deste conto podem invocar medo e agitação. Se decidir prosseguir, esteja preparado para mergulhar em uma história de mistério e terror. O que você está prestes a testemunhar é uma jornada aterradora, onde as linhas entre realidade e pesadelo se desvanecem. Assista por sua própria conta e risco. O Templo da Escuridão. O teatro abandonado permanecia como uma memória desvanecida no centro da cidade, um relicário de glórias passadas agora engolido pelo véu do esquecimento. Suas paredes descascadas exibiam cicatrizes do tempo, e as janelas de vidro quebrado eram como olhos vazios que observavam o mundo com indiferença. O aroma de decadência pairava no ar. O pátio, outrora cheio de vida e risos, estava agora enterrado sob camadas de folhas mortas e silêncio agourento. Lucas, desempregado e encurralado pelas circunstâncias, aceitou o emprego para reformar o velho teatro, uma decisão tomada mais por necessidade do que por desejo. Mal sabia ele que estava prestes a mergulhar em um pesadelo sem fim. Há séculos, muito antes de o teatro erguer-se sobre seu alicerce, a região era dominada por uma seita oculta de adoradores das trevas. Sedentos por poder e influência, eles realizavam rituais profanos no coração da terra, na tentativa de ganhar favores de entidades malignas. Um desses rituais, conduzido com uma crueldade inimaginável, deu origem ao Templo da Escuridão. Ao mergulharem em sacrifícios humanos e rituais sanguinários, a barreira entre o mundo dos vivos e o reino do inferno foi rasgada, liberando uma torrente de energia maligna que se fundiu com o próprio solo. O solo, outrora fértil e promissor, foi corrompido por essa energia sombria, que se enraizou como uma doença. A cada ato de violência cometido ali, a maldição se fortalecia, alimentando-se das agonias humanas como um monstro insaciável. Aquele lugar que eventualmente se ergueu sobre essas profundezas amaldiçoadas tornou-se a personificação física dessa malevolência. Os corredores e salas escuras foram construídos sobre os alicerces de sangue e sofrimento, absorvendo as energias negativas e transformando-as em terror. Os rituais macabros executados no passado ainda ecoavam nas paredes, uma ressonância de pesadelos e angústia que se perpetuava através dos séculos. O templo havia se tornado uma prisão para as almas atormentadas das vítimas daqueles rituais, condenadas a vagar por seus corredores distorcidos e a espalhar suas angústias aos que se aventurassem lá. Assim, o passado sombrio e o presente maldito entrelaçavam-se, formando um misto de mistério e horror que nenhum ser vivo poderia compreender completamente. Juntamente com uma equipe de trabalhadores, Lucas adentrou os corredores frios e decadentes do velho teatro. O cheiro de mofo e a sensação de estar sendo observado acompanhava cada passo que eles davam. A tarefa parecia assombrosa, mas a promessa de pagamento generoso os mantinha ali, enfrentando os medos ocultos. Ao começar a remover as tábuas rangentes do chão, Lucas deparou-se com um portal de pedra enterrado profundamente sob os escombros. Marcas estranhas e símbolos sinistros adornavam suas bordas, lembrando-o de histórias sombrias de rituais malignos que ocorreram ali tempos atrás. Ignorando o aviso silencioso que aquelas marcas representavam, Lucas e sua equipe desobstruíram o portal, liberando uma aura de escuridão que parecia engolir a luz. À medida que as reformas prosseguiam, fenômenos estranhos começaram a ocorrer. Ferramentas sumiam misteriosamente, vozes eram ouvidas pelos corredores vazios e sombras inquietantes dançavam pelas paredes. Lucas começou a ter visões distorcidas, flashes de horrores antigos que pareciam contar a história sangrenta daquele lugar. Pesadelos se entrelaçaram com a realidade, e o pavor tomou conta de sua mente. Neste mesmo dia, enquanto trabalhava sozinho, Lucas descobriu uma sala secreta escondida. O que ele encontrou ali o fez perder o pouco de sanidade que ainda lhe restava.
paredes cobertas de escritos profanos, ossos empilhados em formas macabras, em honra a seres obscuros compunham uma cena que parecia ter sido arrancada diretamente dos pesadelos mais sombrios. O templo parecia se tornar cada vez mais consciente da presença intrusa de Lucas e sua equipe. O ambiente tornou-se eletricamente carregado de terror, com o ar ficando pesado e difícil de respirar. Os trabalhadores começaram a desaparecer um por um, arrancados da realidade por forças desconhecidas que pareciam se alimentar de seus medos. Lucas, à beira da loucura, finalmente percebeu a terrível verdade. Aquele lugar estava se alimentando das almas daqueles que ousaram invadir seu domínio amaldiçoado. Com o passar do tempo, Lucas encontrou-se completamente sozinho, cercado por um labirinto de corredores distorcidos e salas sombrias que pareciam mudar de forma diante de seus olhos. Sua mente e sua sanidade foram despedaçadas, e ele se viu obrigado a enfrentar os horrores mais profundos de sua própria psique. Em sua busca frenética por uma saída, Lucas se deparou com uma sala que não tinha visto antes. Suas paredes eram cobertas por espelhos antigos, que refletiam sua imagem distorcida em uma multiplicidade grotesca. Ele encarou seu próprio reflexo, seu rosto contorcido em uma máscara de horror e insanidade. Mas então, algo se moveu nos espelhos. Uma sombra espectral emergiu, uma figura grotesca que imitava seus movimentos de forma distorcida. Era como se seus piores medos e pesadelos tivessem tomado forma, uma manifestação de tudo o que o atormentava. Ele tentou recuar, mas suas pernas pareciam estar presas em um pesadelo de paralisia. A figura sombria se aproximou, suas mãos estavam estendidas em direção a ele. A respiração de Lucas acelerou, e um grito preso em sua garganta se recusou a sair. Ele sentiu sua mente sendo invadida, suas memórias sendo arrancadas e substituídas por imagens de terror e dor indescritíveis. Os espelhos ao redor começaram a rachar e estilhaçar. A sala tremeu e vibrou, as paredes se contorciam como seres vivos. Em um último e horrível momento, Lucas se viu refletido nos fragmentos quebrados dos espelhos. Seu próprio reflexo sorriu para ele de maneira sinistra, um sorriso que refletia a loucura que havia consumido sua mente. E então, tudo ficou escuro. O Templo da Escuridão havia reivindicado mais uma alma para sua coleção interminável de horrores. Lucas se juntou aos corredores sombrios e às salas macabras, tornando-se parte da maldição que havia assolado aquele lugar por tanto tempo. Ele se perdeu na escuridão. O teatro acima permaneceu em silêncio, sua fachada imaculada escondia terrores inimagináveis. O cenário agora adormecido, uma vez palco para apresentações grandiosas e aplausos fervorosos, havia se transformado em um santuário sombrio para os horrores que emergiram do passado. Cada canto escuro era um refúgio para o desconhecido, cada corredor um portal para pesadelos além da compreensão humana. O silêncio, que pairava como uma névoa, era a última máscara usada para ocultar a escuridão que agora governava aquele lugar condenado. Olá pessoal, o que acharam do conto desta noite? Deixem suas opiniões aí nos comentários, nos vemos no próximo conto, boa noite.